Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Sempre aprendendo a aprender. A título de reforço, vamos trabalhar novamente a leitura do capítulo 3º da Carta de São Tiago. Dominar a língua. Por favor, jovem RLORC, ao trabalho. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Que não comete erro nenhum no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa seu lugar no corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A cultura de paz. A verdadeira sabedoria existe entre você, alguém que seja sábio e inteligente. A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Siga, jovem. Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade e a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelo que trabalham em favor da paz. Maravilhas! De tão bela que está esta leitura, associá-la-emos a esta outra leitura. Da literatura não se pode lutar
e vencer sozinho. A autoria de Gesilene Rodrigues. Este livro é o primeiro livro da biblioteca Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. E esta literatura me foi presenteada pela mestra Fabiana, pessoa muito importante para o desenvolvimento das nossas atividades. Capítulo 1. Entendendo melhor a guerra. Porque a guerra, jovem RLORC, se dá num ambiente de contexto espiritual. O nível é muito mais complexo do que a gente imagina. Nossa vida é surpreendida por vários aspectos da guerra espiritual. E temos que entender isso para sermos mais que vencedores em nossas pelejas. Temos que saber vencer toda a adversidade da maneira como agrada o coração de Deus. Mas isso requer que nossa mente se abra para as coisas que são do alto, as coisas espirituais. Nossa luta pode ser vencida quando encaramos esta realidade. E Deus pode nos ajudar em nossas tribulações e momentos de dificuldades. Sim, jovem RLORC, temos que ver a nossa luta de frente, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que luta em tudo se domina. Como é que é, jovem RLORC? Aquele que luta... Aquele que luta, tudo se domina. De novo! Pois aquele que luta, tudo se domina. Pois aquele que luta em tudo se domina. De novo, jovem amado do Altíssimo. Aquele que luta em tudo se domina. De novo, jovem amado do Altíssimo. Pois aquele que luta em tudo se domina. Aquele que luta em tudo se domina. Jovem abençoado do Altíssimo. E esta luta não pode ser vencida apenas através da nossa própria pessoa. Não é luta que a gente luta dando murro e porrada, porque é luta espiritual. Precisamos sim que Jesus peleje por nós, como o príncipe da paz. Através da orientação do Espírito Santo, podemos entender a razão da guerra que enfrentamos e quais são os resultados que surgem por meio dela. Lembremos-nos da história de Davi e da sua confiança em Deus. Sua fé, certeza inabalável no Deus Altíssimo se revelou quando ele afirmou o seguinte: pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Salmo 18, versículo 39. É Deus quem nos dá capacidade para vencer. E esta verdade está declarada em sua palavra, que diz: bendito seja o Senhor, minha rocha eterna. Senhor Deus, aquele que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra.